Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos ao vivo no Instagram nessa noite de sexta-feira, num dia festivo e muito comemorativo, onde nós vamos celebrar o lançamento do meu romance erótico, Meu Irmão e Eu. E eu já quero convidar vocês para ficar um pouquinho com a gente, para a gente bater um papinho super legal, para que vocês possam conhecer um pouquinho desse projeto e possam comprar também e divulgar nas mídias sociais de vocês, tá? Hoje a gente está com uma programação super legal. A gente vai ter convidados super especiais, a Gisela, psicóloga, o Jorge, que é assessor de imprensa e jornalista, o Charles Nunes, que é especialista em gestão de negócios, e teremos também o professor e servidor público e geógrafo, meu grande amigo André, que vai estar aqui com a gente para a gente bater esse papinho. Tá? Então fica aqui com a gente, que a gente tem muita coisa boa para conversar um pouquinho. Tô vendo que o pessoal já está aqui na sala, só me deem um retorno se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem, tá? Eu fico com receio falando e vocês não conseguirem me ouvir. O Lauro, o Bruno, o Eduardo já está aqui também, o Carlos, o Cadu, vocês estão conseguindo me ouvir? Só escrevam alguma coisa no chat só para saber se vocês estão me ouvindo e vendo bem. Beleza, o Jorge e o Bruno já estão me dando ok, obrigado. Aí a gente já consegue conversar um pouquinho. O Diego também está dando ok, beleza. Musiquinha boa, né, gente? Pra gente começar uma live com alto astral. O nome da música chama-se Kiss Me, Beije-me. É muito gostosa e muito divertida. É um pop assim bem alegre e bem divertido para acompanhar a gente nessa live. Vocês estão com saudade de uma baladinha? Porque eu tô com saudade de uma baladinha. Quando passar essa pandemia, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é convidar meus amigos para curtir uma baladinha, porque a gente está querendo se divertir um pouquinho, tá? Gente, a gente está com a programação bem corrida hoje, porque tem muita coisa legal, tá? Então eu já vou dar os recados iniciais para a gente já começar, tá? Em primeiro lugar, todos que estão presentes sejam muito bem-vindos. Hoje é a live de lançamento do livro que eu estou lançando, chamado Meu Irmão e Eu, que é um projeto de mais de 10 anos, com 4 anos de escrita, e graças à pandemia, ao coronavírus, seguindo as orientações do psicólogo Ítalo, a gente tem que sublimar as coisas e passar por cima das situações. Eu consegui terminar, com a ajuda de muitas pessoas que hoje estão aqui para celebrar comigo, tá? Então, eu já quero desejar a vocês uma boa noite. Quero dizer que as configurações de privacidade dessa live estão abertas. Você pode compartilhar essa live com os seus amigos através do Instagram. É só você clicar lá na flechinha do direct e escolher a pessoa que você quer convidar para participar com a gente. Manda essa live para os seus amigos, compartilha, vai ser gostoso, vai ser divertido. Ela também ficará salva no meu IGTV para que vocês possam acompanhar depois. Antes de mais nada, eu quero dizer que o livro Meu Irmão e Eu está disponível na plataforma da Amazon desde ontem, meia-noite, dia 8 de agosto de 2020. O livro oficialmente foi disponibilizado pela plataforma da Amazon para que as pessoas possam comprar. É um e-book, vocês compram e leem pelo aplicativo chamado Kindle, ou então pela nuvem que vocês ganham quando fazem uma conta na Amazon. O livro custa R$ 9,90 e para você comprar você clica no link que está disponível na bio do meu Instagram. Eu quero aproveitar que amanhã é Dia dos Pais e já quero desejar um feliz Dia dos Pais, principalmente para o meu pai, que tem a virtude do silêncio dos santos. É um homem que se cala, mas que nos ensinou muito ao longo da vida as virtudes que um homem deve ter para poder viver bem em sociedade. Então eu quero felicitar o meu pai aqui em primeiro lugar e quero estender essa felicitação aos pais de vocês e a todos aqueles que nos acompanham. Aproveitando, eu quero também desejar o meu feliz Dia dos Pais para Tami Miranda. E nisso eu já estou dizendo que eu acho que ele
também é pai. Vamos começar, gente? Porque a gente tem muita coisa legal para a gente conversar. Eu vou deixar uma trilhazinha sonora aqui tocando. Espero que não atrapalhe a nossa comunicação. O Danley, o Joseni, o André, o Paulo, a Gisela já está aqui, o Carlos também, Samara, o Lauro, o Diego, o Bruno está aqui, o Jorge está aqui. Que galera legal. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Fiquem aqui com a gente, que a gente tem muita coisa boa hoje para conversar. Cara, o que eu vou dizer? Eu adoro de paixão, é muito querido, é um amigo assim que a gente encontra muito pouco, mas a nossa amizade é verdadeira. E ele me ajudou bastante assim nesse processo de criação, de revisão, de crítica literária, do livro Meu Irmão e Eu. Eu vou apresentá-lo quando eu já estiver com ele, mas o que eu posso dizer é assim, que é uma pessoa muito querida. Eu vou chamar o assessor de imprensa e jornalista Wesley Jorge, meu amigo querido, que teve um papel importantíssimo na criação e na publicação desse livro. Ele já está na sala, eu já vou chamar ele aqui, ele vai receber a notificação aí e já consegue conversar um pouquinho. Olá! Oi, boa noite, Paulo. Boa noite a Boa todos. noite, querido. Como está? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo bem por aqui. Estou no interior do Ceará hoje. Você está em Palmirim hoje? Isso, Claro, foi passar o Dia dos Pais com teu pai, com tua mãe, né? Eu vi teus stories lá. isso mesmo. É isso Como é aí, que tá? estamos aqui. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, né? Tirando a pandemia, tá tudo bem. Sim. É um período chato que a gente está vivendo, né, Jorge? E assim, você sente mais porque você trabalha diretamente com a saúde, né? Então, assim, você está, além de você exerce o seu trabalho de assessor de imprensa em um hospital em Fortaleza, né? E além Isso. disso, além do próprio trabalho como assessoria de imprensa, porque a imprensa deve estar, assim, bem nervosa com essa história, você, de alguma forma, lida direto com o drama das pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, né? Todo dia, diariamente, você acompanhou um pouco disso, porque a gente, durante esse período, conversou bastante e você pôde perceber como foi complicado esse momento todo para passar as informações corretas, acalmar as pessoas, tranquilizar e orientar da melhor forma possível. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas estamos fazendo um bom trabalho. Sim, que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Meu bem, antes da gente começar, eu quero que você me diga de quem foi que fez aquele bolo maravilhoso que você postou nos seus stories e de que era aquele bolo. Eu vi uma fatia de um bolo tão gostoso, eu falei, cara, quem foi que fez esse bolo e de que é esse bolo? Se tivesse sido esses dias, aqui de Palmeiras mesmo, Sayonara Bolos, e ela inclusive ainda é família minha, e tem um bolo Olha, que bom. excelente. A cobertura era de chantininho, a massa amanteigada e recheio de ninho com ameixa. Meu Deus do céu, ó, tá salivando aqui. Foi excelente, muito bom. Querido, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você publicamente. A gente conversou um pouquinho hoje rapidinho, mas eu quero agradecer a você publicamente pela enorme ajuda que você me ofereceu na revisão, na crítica literária do livro, com as suas considerações. Você, como um leitor ávido, como um jornalista, como alguém que está imerso no mundo das palavras, contribuiu bastante. E o que eu disse a você, eu torno público. Você sofisticou e requintou o meu texto. E você fez isso com uma elegância fora do comum. Em primeiro lugar, muito obrigado mesmo. É um favor que eu vou dever para você para o resto da vida. E quero que você me diga o que você tem de bom para contar para a gente. As pessoas estão nos assistindo para participar dessa live de lançamento. E eu quero que você diga o que você tem de bom para a gente nessa noite. Não, primeiro eu quero agradecer, eu estou extremamente honrado, lisonjeado, né, por ter sido convidado a fazer a leitura inicial lá do seu manuscrito, e isso foi muito bom, porque eu pude ser um dos primeiros a mergulhar no universo lá que você criou, e muito bem criado, por sinal,
né, a gente tem uma história totalmente que é instigante e que leva o leitor a querer ler até o final. Né? Ele não quer, a gente não tem vontade de parar. Eu adorava quando os capítulos iam chegando, eu ficava até me vi naquela época da novela no jornal, quando as pessoas ficavam lendo os capítulos das novelas, dos livros no jornal, e você ficava ansiando que chegasse a próxima edição para poder ler. A mesma coisa aconteceu com os seus capítulos. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz, né, por ter contribuído e grato por você me denotar com essas palavras tão legais da sofisticação. Mas é isso, mas assim, estou muito feliz, a história é fantástica. Eu acho que ela mostra um universo, ela apresenta um universo pouco explorado, se explorado, não muito publicizado tanto. Eu acho que você vem nessa de realmente mostrar coisas que podem acontecer, que acontecem, e que muitas vezes as pessoas meio que escondem, né? Mas assim, o que é interessante é poder acompanhar toda essa trajetória, todo o desenrolar e as surpresas que vão acontecendo ao longo de toda a história e o fim surpreendente de meu irmão e eu. Muito, muito bom. Eu fiquei extremamente feliz, honrado de poder contribuir de alguma forma com você nessa sua aventura, nessa sua jornada enfim, nesse primeiro passo para grandes sucessos. Você ficou com alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta para a gente Não, o aproveitar e que eu deixar achei... o conteúdo claro para as pessoas que estão nos assistindo também, a gente conversar um pouquinho sobre isso? Uma das melhores experiências foi quando você me disse a primeira vez que eu podia ficar à vontade para fazer todas as minhas críticas. E isso você me deu assim tudo, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Então eu me senti à vontade e fui a fundo, né? Mas assim, o que eu queria saber hoje é por que escrever essa história especificamente, né? O que te levou de fato a colocá-la, a trazer essa história para o nosso conhecimento, torná-la acessível às pessoas. Então, Jorge, eu até fiz uma live onde a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Essa história ela me foi contada em 2016 por um amigo meu. Eu estava realizando uma pesquisa dentro de um âmbito. Eu sempre fui muito interessado em questões psicológicas, sociológicas, antropológicas, e eu sempre gostei de observar. Observação é uma coisa que está no meu sangue. Então eu realizava uma pesquisa, na época, dentro de uma comunidade que está dentro do grupo social, né? Ela tem uma relevância muito importante lá dentro, e eu conheci esse rapaz, e esse rapaz, a gente ficou muito amigo, tá? Em um determinado momento a nossa amizade cresceu muito, ele se sentiu muito confortável de me contar um pouco do que aconteceu com a vida dele. E a cada coisa que ele me contava, eu estarrecia mais ainda, vamos usar essa palavra, né? Porque realmente você leu a história, é uma história que tem um caráter psicológico muito intenso, muito Sim. denso, como a própria Gisela classificou, e é uma história que tem uma natureza sexual muito agressiva, né? É claro que ele contava isso com pesar e com muita dor e com muita tristeza no coração, porque vivenciar aquilo que ele vivenciou não deve ter sido fácil, né? Nós passamos madrugadas adentro conversando um pouco sobre isso, e ele encontrou em mim os ouvidos para acalentar aquela dor que ainda doía no coração. Então era algo que ainda machucava, era algo que ainda pinicava o seu coração, né? Então quando a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Ele sabia que eu era escritor, e em um determinado momento eu disse: fulano, o que tu acha da gente escrever a tua história? Ele disse: Certo. olha, Paulo, eu nunca pensei que isso pudesse ser público, porque realmente é uma história de uma natureza agressiva fora do comum, não é? As pessoas que vão comprar terão acesso a isso. Mas se você acha que é uma coisa interessante, eu te dou autorização para que você possa escrever essa história, né? É uma pena que hoje ele não esteja conosco, porque ele faleceu em 2017. Ele pertencia a uma classe social muito elevada, era uma pessoa extremamente gentil, sabe? E
de onde quer que ele esteja, eu acredito que ele está muito feliz porque ele consegue visualizar que a história dele está sendo contada para denunciar determinadas coisas que acontecem, para deixar uma mensagem de que é importante nós nos conhecermos para podermos não ficarmos batendo a cabeça por aí. E esse mergulho mesmo, né, Jorge, aquilo que a gente conversava muito, esse mergulho mesmo no inferno do trauma, de como as pessoas que passam por determinadas coisas na vida carregam isso, às vezes, para sempre, né? E, querendo ou não, né, pelas aproximações que aconteceram com ele, esse mergulho também no submundo do sexo, né? Eu costumo brincar e dizer que o trauma infantil e o sexo na sociedade, eles estão aqui. O livro Meu Irmão e Eu faz isso. Ele leva o leitor para aquilo que está abaixo do trauma, que está abaixo do submundo do sexo, em um lugar onde as pessoas não sabem que existe. Né? Então, assim, o que me levou a contar essa história é porque eu acho que realmente é uma história interessante, que deixa uma mensagem bem legal para as pessoas, de que é importante se conhecer, e que, de alguma forma, acaba denunciando determinadas coisas que acontecem dentro do âmbito familiar e que as pessoas, às vezes, não dão muita atenção. Eu sei que você está tomando vinho aí, ó, mas hoje não está frio aqui, eu estou tomando espumante, que é para comemorar, né? Pois aqui no interior do Ceará está fazendo frio, que pra gente Ó, 20 graus é frio, entendeu? 20 graus para aí realmente é frio. Eu estaria com um casaquinho de 20 graus aí. Bem, O que mais você tem pra gente? você me respondeu já a segunda pergunta, que é essa parte da mensagem de denunciar traumas ou situações que acontecem em casa e que podem realmente repercutir e isso trazer um desenrolar totalmente inesperado para a vida de muitas pessoas. Mas então assim, como você realmente denomina seu romance como erótico, erotismo, queria saber assim, o quanto o erotismo impacta no desenvolvimento, no desenrolar da sua história. Né? O erotismo é de fato o fio condutor dessa história? Então, eu acredito que o elemento erótico, ele é importante porque tudo aconteceu de uma forma muito sexualizada. Normalmente as coisas que ele me contava eram coisas que aconteciam dentro daquele âmbito, né, dentro do âmbito sexual. Mas eu acredito que ele não é determinante para o desenrolar da história. Tanto é que um dos revisores que leu o livro disse: Paulo, parece muito mais um romance policial do que um romance erótico, embora o erotismo esteja ali presente. Jorge, meu bem, beijo no coração, dê um beijo na sua mãe, um beijo aí no seu pai, aproveite que você tem a possibilidade de ficar um pouquinho com seus pais. A gente tem aí mais 3 convidados e infelizmente o Instagram só permite 1 hora de conversa, então a gente tem que agilizar um pouquinho, porque senão a gente não consegue. Não, Obrigado por tranquilo. tudo, a gente se fala, tá? Eu espero que a gente possa se ver em breve. Ou você vem aqui, ou eu vou aí. Ou as duas coisas. Foi um Ou as duas coisas. prazer, sucesso para você, foi muito bom, valeu e eu te desejo o melhor. Parabéns Obrigado, pelo livro. querido. Viu? Beijo no coração. Até Beijo, mais. Tchau, forte tchau. abraço. Tchau. Gente, conversamos com o Wesley Jorge, que é jornalista, que é assessor de imprensa e que fez a revisão e também a crítica literária do meu livro. A gente está, assim, conversando um pouquinho, porque são 4 pessoas e a gente quer dar oportunidade para que as outras pessoas também conversem com a gente, tá? Eu vou chamar o André Leone, que é meu amigo, intelectual, até não querer mais, tem um papo e uma oratória super eloquente. Eu vou chamá-lo para a gente conversar um pouquinho aqui com a gente. Vou chamar o André agora, e o André vai aceitar, e aí a gente conversa um pouquinho. Olá, querido, boa noite. Boa noite, você está me escutando? Vamos lá Eu estou testar com. ouvindo bem você e estou vendo bem você. Tudo bem? Como é que estão Ah, as coisas por aí? olha, estava vendo aqui o companheiro Jorge, né, aqui do Ceará, e ele disse que estava frio, e é verdade, viu? Acredito Coisa realmente boa. no que ele disse. Estou aqui em Horizonte, um pouquinho perto dele, né, digamos, mais perto que você que está aí no sul, né? Mas Sim. estamos aqui compartilhando do mesmo frio de agosto.
E tá muito bom. Nas primeiras horas da manhã e agora pela noite, a temperatura tem caído bastante, mas infelizmente, eu não estou aqui com o vinho que vocês estavam tomando. Já me deixou os dois com inveja disso aí, viu? Vamos marcar O Jorge está outra tomando porque tá friozinho, eu tô tomando espumantezinho porque hoje não tá tão frio aqui. Está no inverno, mas tá um pouquinho mais aquecido. Aí eu só assim, cara, para comemorar eu vou tomar um espumantezinho. Pois está certo, então, ótimo, maravilha. Gente, o André Leone, além de ser meu amigo e um baita intelectual, ele é servidor público, ele é professor, ele leu o manuscrito do livro Meu Irmão e Eu, fez a crítica, me ajudou na revisão. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo seu tempo. Você é um leitor ávido, é um dos homens mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. Então, assim, muito obrigado por você destinar um pouquinho do seu tempo para poder me ajudar com isso. Eu fico enormemente grato. Você sabe que a gente tem uma relação muito boa de amizade. Eu fico enormemente grato a você por você tirar um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que você trabalha muito, e você estuda muito, e você tirou um tempinho ali para poder me ajudar com isso. O que você tem de bom para conversar com a gente hoje? O que você traz para a gente nessa noite legal? Na realidade, quem tem algo bom e traz algo bom para oferecer para a sociedade é você, né? Com esse livro maravilhoso que está aí colocando à disposição da sociedade para uma leitura aprofundada, para uma leitura crítica, né? Além de uma leitura maravilhosa que é esse manuscrito que eu tive acesso, em primeira mão, e fico muito grato, faço até das palavras do Jorge as minhas, por ter ficado, eu fico eternamente grato por você ter me escolhido para fazer parte do seu grupo de leitores, esses leitores iniciais, né, da sua obra. Mas eu te digo uma coisa, o livro ele traz aí grandes expectativas, né, já adianto para os demais que estão nos acompanhando, que o livro é de grande expectativa, tem seus momentos de suspense, seus momentos ali de tensões, né? Mas deixa eu lhe dizer, esse contexto que o livro Meu Irmão e Eu apresenta-se, eu, enquanto geógrafo também, que gosto de problematizar as coisas, que gosto de espacializar os fenômenos, né? Li, li a obra com um olhar bastante crítico, bastante reflexivo, e eu acredito que para a sociedade e dentro de um contexto que nós vivemos hoje, esta obra ela traz possibilidades para se pensar a, a sociedade, se pensar melhores formas de relações a partir da leitura e a partir da literatura. A literatura tem essa finalidade, ajudar o homem a enxergar a si próprio, né? E é dentro desse contexto que eu te faço, até então, a pergunta, né? Como que você considera, diante de uma sociedade líquida, de uma sociedade efêmera, rápida, digamos assim, que nós vivemos hoje, tanto de relações sociais, afetivas, como que você compreende, como que você consegue passar para a sociedade, planeja, né, propõe a partir dessa literatura, passar para a sociedade a relação entre o que nós estamos vivendo no Brasil, o que a gente vive de sociedade brasileira, com suas conjunturas e desfalques, com o que você propõe na sua obra. Queria que você fizesse assim, em pouco tempo, até de forma sintética, essa uma análise rápida para o leitor que está de fora, aquele que é mais crítico, mais reflexivo, né? Trazer um olhar, você apresentar um olhar sobre a obra a partir desse contexto social. Como que você faz isso para uma análise social das relações que acontecem aqui no Brasil? O livro, obrigado pela pergunta inteligente que você fez, assim como as do Jorge também. O que eu posso dizer assim, o livro Meu Irmão e Eu, ele tem um caráter sociológico, isso é fato. Por quê? Tá. Porque ele trabalha relações humanas que acontecem dentro de uma cultura. Então a gente não pode excluir isso, tá? Eu acredito que ele pode contribuir muito para a reflexão do homem pós-moderno a partir do momento em que ele provoca o leitor a se pensar. Que é um exercício que, infelizmente, a gente conversa muito, você e eu, as pessoas não fazem muito hoje, não é? Infelizmente, as pessoas ainda são manipuladas, as pessoas ainda
vivem dentro de uma boiada, então Maria vai, as outras vão atrás. Então eu acredito que a própria leitura leva o leitor a se provocar. Tanto é que na própria sinopse eu deixo muito claro, né? Os leitores tomem cuidado, porque o livro pode revelar que você não se conhece tão bem como você pensa que se conhece, né? Porque nós temos forças inconscientes, André, dentro de nós, e agora eu estou sendo bem psicanalítico, que nos governam. E isso, de alguma forma, interfere nas relações humanas que a gente vive dentro desse âmbito social. Então, eu acredito piamente, né? A leitura é extremamente acessível, você comprovou isso, né? Eu fiz questão de não utilizar um texto muito rebuscado, com palavras difíceis. Quando era o momento de dizer um palavreado de alguma forma um pouco mais forte, mais intenso, eu me utilizava dessas palavras porque eu sou adepto daquilo que Rubem Fonseca dizia. Rubem Fonseca dizia, um escritor não pode discriminar as palavras. As palavras estão aí para servir ao propósito da obra. Então, na hora de dizer alguma coisa um pouco mais pesada, eu coloquei essa coisa um pouco mais pesada na boca do personagem, né? E até pela própria narrativa, é importante que isso seja contado dessa forma. Eu acredito muito, né, de alguma forma. E de alguma forma também, aproveitando essa sua pergunta, o livro toca em temas muito espinhosos para a sociedade. Vou dar um exemplo para você. Entre vários assuntos, né, que a gente fala também de homofobia, que é um problema social, né? Os gays estão morrendo, o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo, a gente não pode fazer de conta que isso não acontece, as pessoas ainda têm um preconceito muito forte, e isso, de alguma forma, é uma reflexão para o leitor, para que ele reflita a partir dessas questões, e juntos nós possamos fazer uma análise sociológica mais apurada, mais consistente, mais coerente com o momento que a gente está vivendo. Então, assim, você disse que ele traz temas, né, bastante, de uma certa forma, atual, que a literatura, eu quero deixar claro que é uma literatura bastante atual, né, uma literatura que traz aí um olhar sobre as dinâmicas sociais contemporâneas. Isso é muito importante para a gente se debruçar melhor do contexto que a gente vive. E quando você fala de alguns temas, de algumas problemáticas que envolvem a sociedade, como, por exemplo, a homofobia, eu te pergunto, então, como que você considera que para os jovens de hoje, né, para os jovens de hoje, para esse complexo que se tem de família tradicional, para esse complexo que há entre escolhidos e não escolhidos, dignos e não dignos de um certo reino, que a gente é quem constrói aqui com as dificuldades, e quando se fala de homofobia, é um tema caro para mim, caro para um grupo como um todo. Como que você acredita e espera que o livro Meu Irmão e Eu possa ajudar em contexto de transformação social a partir da leitura, né? Uma vez que Goethe diz que a literatura ela ajuda o homem a compreender a si mesmo e também ela nos defende das ofensas da vida. Como que você vê na literatura esse contexto que possa ir para além da homofobia a partir da transformação? Não vamos trabalhar em uma utopia de algo não realizável, mas a partir da leitura. Quais contextos de transformação social você pode trazer da obra para a sociedade para que a gente possa se compreender melhor? Eu acredito, meu Deus, como seria maravilhoso passar 4 horas conversando com você, né? Mas vamos lá, eu acredito, André, que assim, o livro Meu Irmão e Eu, ele oferece a possibilidade das pessoas repensarem os seus próprios preconceitos. Eu faço psicologia, então eu sei que um preconceito, ninguém nasce cheio de preconceito. O preconceito, ele está dentro da ordem cognitiva. Ele é uma coisa que foi construída a partir do discurso, a partir da ação ou da omissão. Tudo isso gera um preconceito na cabeça da pessoa e ele é repassado ou perpassado. Nós passamos os nossos preconceitos para as outras pessoas, né? Você falava sobre essa questão da homofobia, eu vou me deter um pouquinho sobre isso, até para deixar claro para as pessoas. É importante dizer que o livro Meu Irmão e Eu, ele faz uma análise crítica a partir de uma coisa tão simples,
Porque quando você não conhece ou quando você não reconhece que você está imerso ou abraçado pela ignorância, que é o que gera o preconceito, você acaba transmitindo isso para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. O livro Meu Irmão e Eu acontece dentro de um ambiente extremamente luxuoso. Você leu o manuscrito, você sabe disso. Praticamente inacessível para nós, né? São pessoas de uma classe econômica assim fora do comum, que tem muitíssimo dinheiro e tal. E lá existe homofobia e preconceito. Então, um leitor de periferia que mora, sei lá, numa favela de uma das cidades pobres do Brasil ou do mundo inteiro, que lê esta obra, ele vai, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai desconstruir na cabeça dele o que, infelizmente, a gente sabe que não é verdade, mas infelizmente acontece, ele vai desconstruir dentro da cabeça dele que homofobia é uma coisa que acontece só com pessoas pobres. Não. A agressão a pessoas de orientações sexuais diferentes da heterossexualidade acontece em diversas camadas sociais. Acontece na periferia, acontece nos ambientes luxuosos, acontece nos ambientes corporativos, acontece nos ambientes religiosos, nos ambientes acadêmicos. É um vírus, uma praga, um gafanhoto maldito que está ali em todos esses âmbitos, disseminando ódio, violência, desgraça, dor, sofrimento, causando solidão. Então eu acredito, tocando nesse assunto, eu acredito piamente que o livro é capaz de desconstruir algumas coisas que nós temos dentro de nós, porque herdamos de uma cultura, mas vagarosamente nós estamos, de alguma forma, nos encaminhando para que as coisas possam acontecer de uma forma mais libertadora. Em um dos vídeos de publicidade, um dos textos que eu fiz questão de colocar, é que, de alguma forma, a obra é libertadora, porque ela liberta você. Ela liberta você para que você pense. Ela liberta você para que você saiba que existem outras opções de viver a sexualidade diferentes das suas. E tudo isso precisa, de alguma forma, ser respeitado. Né? André, eu passaria 1 milhão de dias conversando com você, batendo um papo, mas a gente precisa conversar um pouquinho com o Charles e depois com a Gisela. Querido, obrigado. Grande abraço para você, para a sua família. Adoro quando eu estou conversando com você que o galo do quintal canta. Ele ainda não começou. A próxima meia-noite ele canta, é às 4h30 da manhã. Ele canta meia-noite e 4h30 da manhã. São 2 momentos. Vocês falaram nos outros momentos que eu estou estudando e fazendo live também, né? Então ele é natural. O galo da vizinha. Não posso deixar de dizer até o nome, é Dona Geralda, minha vizinha aqui. Aí tem uma vez, o galo. Querido, tá vendo? obrigado. Já conhece, né, nosso grau de amizade. Querido, um abração, muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá, galera. Adquiram o livro, é espetacular. Viu? Agora é com você, Paulo. Até mais, boa noite. Obrigado, querido. Boa noite, até mais. Vai. Olha que coisa boa, gente. A gente está nesse papinho tão legal, tão interessante, né? Eu passaria horas conversando com o Jorge e com o André. Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem? Aí na sua cidade tá quente, tá frio? Vai pegar uma cervejinha lá na despensa, vai pegar um whisky, um vinho, um espumante. Fica aqui com a gente, que o papo tá bem legal e bem interessante. A gente vai conversar agora com Charles Bezerra, que é especialista em gestão de pessoas, é graduado em administração, é professor universitário e, além de tudo isso, tem a honra de ser meu irmão. Que é uma pessoa assim admirável em todos os sentidos, tá? Eu vou chamá-lo aqui para a gente começar o nosso papo. Charles vai receber o convite aí. Só aceitar que a gente conversa. Olá, meu irmão, tudo bom? Boa noite. Como é que tá? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem e estou te ouvindo muito bem. A transmissão está ótima. Mas você sabe que eu estou estranhando que você não está de terno, porque normalmente você coloca só o terno quando é para coisas importantes, né? Para conversar com seu irmão, você não colocou o terno por quê? Meu querido, esse dia é muito importante para você e para nós, né? Apesar da saudade, hoje foi um dia muito especial aqui em casa. Por você, né? Pela sua conquista. Não é todos os dias que nós temos um irmão, um filho, né? Um pai que publica um livro. E eu
apesar de você ser muito misterioso, ao longo de todos esses anos, né, a gente sempre conversava, era um assunto recorrente em nossas conversas, mas você não deixava escapar muita coisa de como seria essa obra. Uhum. E hoje foi um dia aqui de festa aqui em casa. Então toda a sua família, como seus amigos, né, as pessoas que amam você e que conhecem você, né, estamos felizes pela sua conquista. Eu agradeço, Charles, as palavras. Eu sei que são sinceras e verdadeiras. Eu sei que você me ligou à tarde, queria conversar comigo, mas eu realmente estava até um pouco emocionado. Eu falei, não, eu não vou, agora não tem Teve condições de choro, não conversar. teve? Não. Teve muito choro, porque na verdade, assim, como você diz, não foi uma obra fácil, tá? A gente vai conversar daqui a pouco com a Gisela. Eu sei que todos vocês participaram desse processo, mas a Gisela, assim, foi uma pessoa extraordinária. E a Gisela conseguiu mergulhar também nas minhas angústias, porque a Gisela é da madrugada, como eu, então a gente varava a madrugada, às vezes, conversando e tal. Então, assim, foi um processo muito doloroso, porque eu estou em isolamento social desde o dia 14 de março, preso dentro do meu apartamento, praticamente, e eu respirei esse livro 24 horas por dia. E não é fácil, porque isso de alguma forma causa um desgaste mental, isso de alguma forma perturba um pouco. A história não é uma história bonita nesse sentido, né? Então, psicologicamente, a gente fica um pouco abalado. Eu fico muito feliz, né, que vocês reconheçam isso, tá? O meu abraço à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, Ana e Ronieri, ao meu filho, Vitor, ao Brian, né? Que eu sei que deixou a Ana Paula esses dias sem dormir, né? Ele resolveu ficar acordado de madrugada, né? Eu acho que ele já acordou, viu? Pois é, ele agora vai ser mais uma madrugada que ela não dorme. Para quem não sabe, gente, o Brian é o meu sobrinho, que é filho do meu irmão com a Ana Paula, minha cunhada, e é assim, um amor, uma criatura, a coisa mais Fofo, linda ele é do muito mundo. fofo. Eu gostaria de ficar postando todas as fotos dele lá no Instagram, mas eu não posso, né? Então, assim, Charles, não foi fácil, porque escrever não é um exercício fácil. É uma coisa que exige muito, você precisa estar com a cabeça legal e tal. Mas foi muito prazeroso, porque eu estava imbuído de um espírito que era justamente deixar essa mensagem de se conheçam, por favor, não machuquem as pessoas, tome cuidado com o que vocês fazem, cuidado com os preconceitos de vocês, isso causa muita dor a muita gente. Tá? Eu fico muito feliz que vocês reconheçam tudo isso. O que você tem de bom Mas para falar com a gente hoje? O que você traz de bom para a primeiro, gente? primeiro eu preciso falar com o Jorge e com o André que eu estou com inveja deles, porque eles já tiveram a oportunidade de ler o livro, né? Sim. E aí peço até desculpas novamente a você, porque você me selecionou também, houve uma seleção aí de algumas pessoas, você me incluiu nessa seleção para que eu fizesse a leitura. E na época, por conta de agenda, eu viajando muito, trabalhando em várias cidades, não foi possível. Mas eu quero te dizer que eu já comprei o seu livro. Olha Né? que bom. Eu fiz questão de comprar o livro. Assim que eu acordei hoje cedinho, comprei o livro para te incentivar, para incentivar a leitura brasileira, né? A gente está passando aí por um momento de transformação e os escritores brasileiros estão em ascensão, né? Cada dia está surgindo mais, isso é muito bom e nós precisamos incentivá-los. E eu estou muito curioso, Paulo. Você já me conhece, sabe que eu fico querendo saber, né, antecipadamente das coisas. Eu fico muito curioso, primeiro pela que eu li, né, a respeito, pelas suas postagens e tal, os comentários dos colegas, o André e o Jorge. E lá na descrição que você colocou no livro, você passou 10 anos pesquisando. Você passou 4 anos escrevendo. Então é uma história que envolve aí várias fases da sua vida. Esse título, eu confesso para você, que quando eu vi a primeira vez me chamou muita atenção. Meu Irmão e Eu. É uma obra que envolve traição, morte, sexo, suspense, né? E eu estou muito curioso para ler, né? Então, amanhã cedo eu já começo. Mas eu quero te perguntar a questão do título. Meu Irmão e Eu. Título íntimo, muito familiar. Ele surgiu no início da obra? Você pensou a obra a partir dele? Você desenvolveu a história e só depois pensou no título? Como foi Uhum. essa questão da Então, escolha? Porque a assim, escolha do título é algo muito eu comecei a importante, né? escrever o livro em 2016.
né? Foi quando eu comecei a escrever, né? Que foi quando eu o conheci, tá? E sempre que ele me contava as coisas, eu fazia anotações, mas aí, em determinado momento, acho que no segundo semestre de 2016, eu realmente comecei a escrever. Assim que eu comecei a escrever, a gente tem uma tentação de querer logo dar nome às coisas, né? A psicanálise, de alguma forma, ela explica que nem tudo é explicável e que, às vezes, não saber das coisas é bom, por mais que cause angústia. Então a gente ficava, eu me percebia às vezes um pouco ansioso, querendo dar nome às coisas, que é aquela tendência maldita que nós temos de querer ferrar o boi para dizer que o boi é nosso, né? Inicialmente eu tinha pensado em colocar como título A Verdadeira História de Gaius Bares, porque isso envolve, você vai ler a trama, isso envolve a publicação de um livro. Na verdade, a narrativa acontece dentro dessa perspectiva, né? O narrador está escrevendo um livro para publicar a sua própria história, né? Então eu pensei, eu vou utilizar o nome, né? E vou dizer às pessoas que aquilo é uma verdadeira história, porque a história que foi contada dele não é o que coincide com a verdade. Então ele está desmentindo o mundo, dizendo, não, isso aconteceu comigo por causa disso. Então, inicialmente eu tinha pensado no título A Verdadeira História de Gaius Bares, que é um dos personagens, né? Mas aí, depois, com o passar do tempo, você conhece muito bem a minha vida, trabalhar e estudar não é uma coisa muito fácil, então eu tinha muito pouco tempo para me dedicar a isso, porque às vezes quando você vai para a frente de um computador, ter uma página em branco na sua frente pode ser muito angustiante. Se no outro dia você tem que acordar cedo, porque você tem uma empresa para administrar, e tem problemas, e tem funcionários, ou você tem um chefe que de alguma forma, sei lá, pega no teu pé, você já tem um cansaço mental muito grande, né? Então, no decorrer desses anos, eu parei de pensar no título e me dediquei somente a escrever a história. Agora, no finalzinho, eu segui a recomendação de uma das pessoas assim que mais me ajudou nesse processo, que foi o Jardes Nobre, que é um doutor em linguística, que foi um dos meus primeiros incentivadores desde 2016. E ele disse, não se preocupe com o título, escreva a história. E quando eu terminei a história, porque eu reli 800 milhões de vezes para poder oferecer um conteúdo de qualidade para as pessoas, eu imaginei que talvez o título Meu Irmão e Eu fosse mais coerente com a história. Realmente a história é de uma natureza muito Intrigante, peculiar. Paulo. É muito intrigante, é provocativo, porque o livro tem dois polos muito fortes, né? Ele tem um trauma psicológico de uma natureza muito densa e ele tem uma essência sexual muito agressiva. Então, quando esses dois polos se juntam, é nitroglicerina pura. Então, eu fiquei pensando em qual título poderia, de alguma forma, resumir isso muito bem. E cai muito bem o título de Meu Irmão e Eu. E tanto é que deu certo, né? Se eu tivesse mantido a Pô, minha ideia perfeito. original, se eu tivesse mantido a minha ideia original de vamos deixar a verdadeira história de Gaius Bares, talvez não despertasse tanta curiosidade, né? E outra coisa que precisa ser considerada, né? O título Meu Irmão e Eu, ele é um título curto, ele atende às expectativas da explosão que é ocasionada por causa dessa junção desses dois polos, né, de alguma forma, e ele é sonoro, ou seja, é muito mais fácil das pessoas pronunciarem e gravarem na cabeça. Então tudo isso foi pensado, né? Charles, eu adoro conversar com você, você que desliga o telefone quando a gente está conversando. Irmãozinho, eu tenho que desligar, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, que eu tenho que preparar meus PowerPoints, da minha faculdade, papapá, papapá. Querido, obrigado. Eu sei que você, infelizmente, não pôde ler o manuscrito antes, mas você, de alguma forma, tem acompanhado um pouco dessa história, mesmo que de uma forma misteriosa. A gente sempre compartilha um pouco, tá? Eu gostaria de agradecer a você. Eu quero dizer a você publicamente que eu estou muito feliz, porque recentemente eu soube da sua pré-candidatura a vereador de Jaguaribe. Eu desejo muito sucesso para você. Não é porque você é meu irmão, mas eu acredito muito na sua idoneidade, da sua honestidade, e eu sei que você entende o que significa ser um político, que é a arte de servir bem as pessoas, tá? Então eu quero deixar claro para você que eu estou do seu lado,
as pessoas que conhecem a nossa família, que me conhecem, elas de alguma forma vão poder conhecer o seu plano de governo, as suas propostas, e eu gostaria muito que as pessoas pudessem dar uma oportunidade que você possa falar e construir possibilidades de melhorar a situação política de Jaguaribe, que até onde eu sei está boa, mas tudo sempre pode ser melhor, tá? Me faça suas considerações, porque eu tenho a Gisela e a gente está com um tempinho bem corrido. Querida, é agradecer, né? Parabenizar, agradecer pelas palavras, pelo convite e parabenizar você por esse momento tão especial na sua vida, tão marcante. Você sabe o amor que eu tenho por você, te amo, né? Quero o seu bem, quero que você seja muito feliz e realizado. Eu tenho certeza que hoje você dorme realizado, né? Como um escritor que tem uma obra publicada, como alguém que trabalhou durante 10 anos e conseguiu entregar um trabalho de qualidade. Sucesso sempre. Nos As falamos palavras são amanhã. recíprocas, você sabe do meu carinho, do meu respeito, do meu amor por todos vocês. Obrigado por participar com a gente, tá? E Eu logo, vou logo eu encerrar. estarei aí, viu? Visitando você. Sim, tomara, se Deus quiser, né? Quem sabe você não vem comemorar a vitória aí dessa Já candidatura pensou? aqui. Você só veio uma vez. Em 5 anos que eu moro aqui nessa Regal, você só veio uma vez. Tem que me visitar mais vezes. Charles, obrigado, tá? Um abraço, querido. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Gente, a gente conversou um pouquinho aí com o Charles Bezerra, meu irmão, que é muito querido. É uma pessoa assim que merece toda a glória deste mundo porque tem a hombridade e a honestidade dentro de si. Mas a minha tia Marta costuma brincar e dizer assim, meu filho, ele é mais honesto que o Papa. Gente, que coisa boa, olha aí, né? A gente fica conversando aqui, o tempo passa. Sei que tem um monte de gente aqui, ó, o André fazendo comentário. A Arielle está aqui, o Antônio, Valcilene. Olha que coisa boa, gente. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui com a gente batendo um papinho, tá? Vamos para ela, porque eu já vou começar. Quando ela aparecer aqui, eu vou fazer inveja para ela, porque eu estou fazendo uma coisa que ela não pode fazer hoje. Gisela Ciolino, é você. Vamos conversar um pouquinho. Estou chamando você aí para a gente bater um papo. Oi, meu amor. Olá, tá me Ó, ouvindo? tô te ouvindo, tô te vendo muito bem. Ó, só para te fazer inveja que tu não vai beber hoje. Hoje não rola. Gente, E aí, Gisela meu Ciolino. querido? Ah, nada. Parabéns, 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 parabéns. Estou muito orgulhosa, muito feliz por ti, pela tua coragem de se lançar. Tô muito orgulhosa. Eu vi de perto como foi difícil. Eu já escutei o chororô hoje. E, poxa vida, eu não sei se tem outra coisa que define melhor do que dizer que eu estou muito orgulhosa do meu amigo. Querida, você Parabéns. sabe que você foi extremamente importante para mim. Você participou das minhas angústias, que não foram poucas. Eu nunca conseguirei agradecer a você por tudo que você fez, porque as suas palavras sempre foram de incentivo, de doçura e de calmaria, né? Refletindo bem sobre tudo isso, eu poderia dizer para você aquilo que está escrito na Bíblia, né? Deus não estava nem no furacão, nem na tempestade, ele estava na brisa, e você foi tudo isso para mim. Gente, Gisela Querido. Ciolino é psicóloga em formação, assim como eu, é minha colega, minha amiga, é esteticista, ela leu o manuscrito do livro Meu Irmão e Eu, e ela tem umas coisinhas para trazer para a gente. O que é que tu conta para nós? Eu conto que ler essa tua obra foi de tudo um pouco. Primeiro, né, eu tenho que te agradecer a confiança, que foi de uma querideza, isso foi uma surpresa. Foi a primeira vez que eu tive que ler um livro, que ainda não era um livro, e que eu tinha que ler não como uma leitora comum, normal, mas eu ia ter que inferir as minhas impressões, ia ter que te trazer alguma coisa, porque você estava no meu pé me cobrando, me dê feedback, já leu tal capítulo? Me dê feedback. E o que eu tenho para te dizer? O teu livro, ele traz erotismo, ele traz sedução, ele traz ganância, ele traz poder, vingança, perversão e humor. Porque o que eu dei de gargalhada,
Eu senti muita raiva de alguns personagens. Teu livro é de um tudo. É de um tudo. E aproveitando, eu queria saber de ti uma coisa. Se tu tá preparado para administrar, que talvez venha a polêmica por aí, para lidar com isso. Porque eu penso que a tua obra, Paulo, ela é bem capaz de gerar polêmica. E não pelo erotismo que ela traz, mas pelo conteúdo que ela acaba abarcando, que perpassa as mazelas da humanidade. Ela traz relações agressivas, ela traz transtorno de comportamento, ela traz muito sofrimento, relações de poder, né, a própria vingança. E se tu tá preparado, porque pode vir chumbo grosso aí, meu amigo. Sim, pode vir chumbo grosso, e se Tu vier eu vou mesmo levar... disseste que é glicerina pura, que eu anotei aqui, né? E que quando não é você uma junta... história bonita, né? Não é uma história bonita. Quando você junta as duas coisas, é nitroglicerina pura. Gisela, assim, nunca foi a minha intenção polemizar, né? Eu não escrevi com essa finalidade, mas eu tinha que ser fiel à história. As únicas coisas que eu omiti dessa história, na verdade eu não omiti, eu transformei. Eu ambientei isso em outros lugares, que o leitor vai perceber isso, e eu retirei os nomes das pessoas. Ponto. O resto é tudo verídico. O que eu posso te dizer? Não foi a minha intenção polemizar. Se as polêmicas vierem, a gente vai conversar e bater um papo sobre isso. Mas eu aproveito para dizer uma coisa que você mesmo me disse uma vez. A polêmica é muito boa porque faz a gente pensar, faz a gente refletir. A conversa que eu tive com o Charles, com o André e com o Jorge há pouco tempo, tudo baseado em torno da reflexão. Então, se a polêmica vier, eu convido o leitor a refletir sobre isso. Vamos conversar. Vamos conversar sobre essa história, vamos conversar sobre essas tendências, vamos conversar sobre essas coisas que ninguém quer falar, vamos conversar sobre aquilo que quase todo mundo faz, ou já presenciou, ou já viu, ou já soube, ou já ouviu, e ninguém comentou sobre isso. Você sabe que eu estou recebendo muitas mensagens de muitas pessoas, por sinal hoje eu passei a tarde quase me dedicando a responder as pessoas, que eu acho isso importante. E o leitor disse uma vez uma coisa muito interessante, ele disse assim: as coisas que acontecem na nossa vida, ninguém conta. Você está contando. Você está dizendo o que ninguém diz. Você está falando o que ninguém fala. Você está mostrando o que nenhum escritor quis mostrar. Isso acontece, né? Então, assim, se elas acontecerem, nós estamos aqui para conversar e bater um papinho. O que mais você tem pra gente? A gente, complementando até o que tu trazes, eu vejo que não tem como uma sociedade avançar sem primeiro sofrer o desconforto, a desacomodação. Sim. O indivíduo não avança na própria existência se ele não sofrer um pouco de desconforto, não é? Então, eu acho que a tua obra ela vem para agregar e muito na sociedade. Eu estou curiosa para saber, que a minha outra perguntinha é se tem aí um projeto de continuidade. Se tu está pensando em dar sequência para essa obra ou para outra do mesmo estilo. O que acontece? Assim, uma das minhas sensações ao ler o teu livro. Cada final de capítulo era como se fosse um final de episódio. Aquela coisa assim, quando a gente maratona uma série boa, sabe? Sim. Não vou conseguir dormir agora porque eu preciso assistir mais um episódio. Assim era cada finalzinho de capítulo. Quantas vezes eu mandei para ti, assim, só no finalzinho, no finalzinho do último parágrafo, na última linha. Oi? Como assim? Como assim? E daí não podia ir dormir, porque... Então, assim, eu particularmente acho que cabe uma continuação. Quero saber se esse projeto está aí. Você sabe que eu tenho pensado seriamente em escrever a continuação. Acho interessante, porque é aquilo que eu já disse numa outra live. Tem muita coisa, Gisela, que não entrou nesse livro. Eu até acho que ele ficou grande demais. Então, assim, eu penso assim, e eu tenho outros projetos de literatura também que não envolvem essa história, tá?
coisas igualmente dentro dessa natureza, porque eu gosto bastante desse tipo de escrita, então eu tenho pensado seriamente em fazer. Sobre essa coisa desses mistérios que são revelados no livro, né? O Jorge disse uma coisa interessante, né, que eu acho que cabe aqui. Ele disse: você é uma caixinha de surpresas. Porque você vai desnudando um a um dos personagens vagarosamente, e quando você chega em determinado momento, você diz assim: como assim? E ele fez isso por causa disso? Mas isso aqui aconteceu ligado a isso aqui, uma coisa que está lá no passado e veio aparecer agora. Então, assim, é o desnudamento, é o desvelamento, são as máscaras que caem, são os dramas que são mostrados. Tudo isso acontece no livro Meu Irmão e Eu. Gisela, Verdade. adoro conversar com você. A gente tem só 4 minutinhos para poder encerrar a live. Obrigado por tudo. Parabéns. Parabéns. Muito sucesso. E tamo junto. E tamo junto. Tamo Quinta-feira eu junto. saí, eu não fiz bagunça com esse espumantezinho que eu tô tomando, não, mas quinta-feira eu vou fazer bagunça na sua casa, tá? Então você se prepara. Ótimo. Tô te esperando. Gente, eu vou encerrar com a Gisela e já vou dar as Beijo, meu. considerações para você. Ela veio para cá em janeiro, aí nós ficamos até sobre o livro. André, Carlos, Torres, eu agradeço vocês por terem participado. Legal, bacana, de trabalho. Tá? Eu conto com o link que está disponível na bio. Vocês podem deixar nossa estudar sociais. Obrigado por você. Boa noite. E leitura do livro, compreensível, precisa falar um pouquinho da nossa luta presente. Boa noite. Bom fim de semana. Doutora